palavra dele nesta noite e que esta palavra venha achar guarida nos nossos corações, trazendo esperança, trazendo força, trazendo cura, trazendo a alegria do Senhor para as nossas vidas nesta noite. Papai querido, ó Deus de glória, nesta noite nós já louvamos, nós já te engrandecemos e exaltamos o teu santo nome. Papai querido, agora vem um momento mais especial, que é a tua palavra que é eficaz, a tua palavra, ó Pai, que tem poder de cura, de libertação, de transformação, e é essa palavra que vai nos salvar, que a palavra que venha ser ministrada nesta noite, Senhor, venha achar guarida nos nossos corações. Papai querido, eis-nos aqui, eis aqui os escolhidos do Senhor, que o Senhor escolheu dentre os excelentes, e nos escolheu, ó Pai, nos tomou pela tua mão direita nesta noite. Papai querido, eis-nos aqui, nós temos o privilégio de estar na tua casa nesta noite, nós temos o privilégio de sentir a tua presença aqui nesta noite. Papai querido, e diante de ti nós apresentamos o teu servo, que irá ministrar a tua palavra. Papai querido, continua fortalecendo, continua direcionando, continua dando da graça do Senhor sobre a vida do teu servo nesta noite. Continua direcionando, fazendo o que tu queres, ó Pai, no meio da tua igreja. Papai querido, continua usando ele da forma que o Senhor quer e como o Senhor quer. Eis-nos aqui, fala conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias. Glória a Deus, cumprimento a igreja, com a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias em Mateus capítulo 14. Mateus 14. Mateus capítulo 14, versículo 22. Amém? Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Podeis assentar, irmãos. A palavra de Deus, ela serve para a gente perder os nossos medos. Nós temos sempre um medo guardado dentro do coração. Os discípulos tinham visto Jesus multiplicar pães e peixes. Nesse momento,
Ficaram com medo. Pedro, aquele que teve coragem de ir até Jesus, destemido. Se é o Senhor, eu posso ir até aí, me dá a palavra para me ir até aí. Jesus falou, vem, a palavra tem poder, e ele foi andando também sobre as águas. Mas o que acontece naquela caminhada de Pedro até Jesus é o que mais acontece também na nossa caminhada. Quando ele vai caminhando, olhando para Jesus, tudo estava tranquilo, tudo estava dando certo, ele estava andando sobre as águas, ele estava recebendo o milagre. Mas num dado momento daquela caminhada, Pedro olha de lado, tira a visão de Jesus e começa a ver as águas balançando, as ondas altas, o vento. E qual que é o medo do pescador? O medo do pescador é de afundar no mar, não é verdade? Esse não é o medo de todo pescador, é de morrer afogado? Então, quando Pedro se depara com aquele medo dele, olhando para as águas, ele começa a afundar. Por quê? Porque começou a duvidar da palavra que Jesus tinha dado para ele. Mas o que é mais bonito na história é que se você estiver andando com Jesus, mesmo se você, em determinado momento da sua vida, você duvidar e você clamar, o Senhor Jesus pega nas suas mãos e te restaura de novo. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Então a palavra ela serve para nós perdermos o nosso medo, para não duvidarmos. E outra coisa, vai haver sempre altos e baixos na nossa vida, porque nós somos humanos. Não é verdade? Nós não somos humanos. Então nós estamos correndo o risco de errar todos os dias, que é por isso que a palavra de Deus fala, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Em qual momento? Todos os dias. Todos os dias. Porque através da oração você é fortalecido pelo poder da palavra de Deus. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Nós já andamos sobre as águas? Não. Nós já vimos Jesus curar cegos, coxos, multiplicar pães e peixes? Não. Mas então se Pedro, vendo tudo isso que tinha acontecido, começou a afundar, então nós também corremos esse risco, corremos também. Mas a palavra de Deus, lá quando Jesus Cristo ressuscita, quando ele vai atrás quando chega e Tomé não estava, e Tomé fala, eu só acredito se eu ver e colocar as mãos. E Jesus não dá um ensinamento muito grande, porque depois ele aparece com Tomé, junto com os 11, junto com os 10, porque Judas já não estava fazendo parte desse povo, porque fez uma escolha, e ele fala, coloca as mãos na minha ferida. Ele fala assim, você crê porque viu, bem-aventurado aqueles que não creem, que creem sem ter visto, somos nós. Então nós temos essa esperança dentro do nosso coração. Pedro cometeu só esses altos e baixos aqui? Não, mas na frente outra vez. Só que o que é bonito de Pedro é que ele caía e levantava de novo. Ele caía, sacudia a poeira e levantava. Assim somos nós crentes. Só que cada vez, lembra, cada vez que Pedro levantava, ele se tornava muito mais forte. Porque aí ele aprendia a confiar em Deus, ele perdia os medos, ele aprendia que eu posso andar sobre as águas e não preciso de me preocupar com as ondas, com as tempestades, com as turbulências, com as tribulações da nossa vida. Não precisamos de preocupar com isso. Por quê? Porque o que nós temos que fazer? Caminhar olhando para a palavra, olhando para Jesus. Porque quando nós fazemos isso, todo o resto é só resto. Quando Davi enfrenta Golias, ele não olhou para Golias. Todo mundo estava olhando em direção àquele problema e estavam todos com medo. Não foi assim? Não tinham vários soldados, mas todos eles tementes. Tinha homens muito maiores do que Davi, porque Davi era pequeno. Mas todos eles estavam olhando para o problema, que era Golias. Davi não olhou para o problema, não olhou para a tempestade, não olhou para o barco balançando. Davi olhou para Deus. Quando ele olhou para Deus, Golias sumiu. Quando ele olha para Deus, ele não precisava de espada, não precisava de armadura, porque ele não pegou a armadura de Saul, ele foi apenas com as pedras.
Juntou ali 3 ou 5 pedras e foi. Sem armadura, sem nada. Por quê? Porque a palavra de Deus não fala que a palavra é nossa armadura, é o nosso escudo, é a nossa espada. Então nós temos que aprender a lutar com essas ferramentas, olhando para Jesus. Lucas 19, a palavra de Deus fala assim, Lucas 19, glória a Deus, aleluia. Eu fico muito feliz por o Senhor estar nos fortalecendo na palavra dele. 19:5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram se murmurar, dizendo que ele hospedara com homem pecador. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Olha que coisa maravilhosa. Qual o medo de Zaqueu? Zaqueu tinha medo de alguma coisa? O que é o medo de uma pessoa que é rica? Perder dinheiro. É ou não é verdade? Pois se a gente voltar em Lucas 18, vai falar de um jovem rico que se aproxima de Jesus e fala para ele o que ele tinha que fazer para receber a vida eterna. Jesus falou: honra teu pai e tua mãe, não matar o próximo, e todos os mandamentos. Ele falou: isso eu já tenho feito. Aí Jesus falou: você tem amado o próximo? Então peraí, pega tudo que você tem e dá aos pobres e me segue. Aí veio o medo dele. Qual era o medo dele? Perder tudo que ele tinha, porque tudo que ele tinha estava colocado em cima de valores monetários. Por isso que nós temos que colocar tudo que nós temos, tudo que nós somos na palavra de Deus, porque quando você coloca na palavra de Deus, você é fortalecido, você fica sem ter medo do mundo, das coisas que o mundo oferece para você, com medo da tempestade, com medo de Golias, e todos os medos vão embora. Pode ser que você tenha que afundar um pouco, para que você enxergue realmente que você só precisa, que nós só precisamos de quem? De Jesus, o nosso Salvador. Nós só precisamos dele, nós só precisamos de Deus, porque a palavra de Deus fala: se você colocar Deus em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Então o que nós estamos esperando em colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas? É por isso que às vezes ele fala: me segue, vem aqui onde eu estou. E aí você começa a seguir e de repente você olha para os lados e aí você começa a afundar, porque você perdeu a direção que você estava andando, que era a direção do Senhor Jesus. Mas ele ainda continua lá olhando para cada um de nós, porque ele nunca vai nos abandonar. Nunca vai nos abandonar. Sabe por quê? Porque ele morreu na cruz para que nós pudéssemos estar aqui hoje, entendendo a maravilha que é os caminhos de Deus, os mistérios de Deus. É por isso que naquele momento que Zaqueu sobe numa figueira braba, ele vence todos os obstáculos para se aproximar. Ele queria apenas ver Jesus, e para só ver Jesus, olha o sacrifício que ele fez. Eu pergunto para cada um de nós também temos nos sacrificado de verdade para a gente ver Jesus passar? Porque quando nós nos sacrificamos de verdade, com vontade, com aquele coração aberto para que ele possa entrar, saber de verdade que essa palavra faz diferença nas nossas vidas, pode ser que ele olhe e ele fale dentro do teu coração: hoje me convém pousar na tua casa. Zaqueu perdeu medo daquilo que eles mais tinham medo, aqueles que tinham posse, porque uma das coisas que a palavra de Deus fala, em Lucas 19:1, fala que Zaqueu era muito rico, e quem tem dinheiro, você sabe que não quer abrir mão de jeito nenhum, nem um centavo, e ele fala: a metade que eu dou aos pobres, porque Jesus não estava preocupado com dinheiro, Jesus está preocupado em transformar o nosso coração. Jesus não morreu na cruz para você ficar rico, Jesus não morreu na cruz para você comprar um carro,
Você pode comprar um carro? Claro que pode. Você trabalha, nós trabalhamos, e quando a gente trabalha, a gente quer coisas boas. Não é esse o intuito do trabalho, do estudo, de tudo isso? Dar uma boa vida para os filhos? Não é assim que é? Deus é contra isso? É claro que não. Mas Ele quer que você entenda que a primeira transformação que vem é de dentro para fora. E foi por isso que Jesus falou: esse hoje salvou, é um homem salvo, também é filho de Abraão. Por quê? Por causa da atitude. Mostrou a mudança dentro do coração de Zaqueu. Mostrou para Zaqueu que aquela dificuldade que ele passou, aquela luta naquele momento, de subir naquela figueira brava, valeu a pena. E vale a pena nós também estarmos aqui reunidos diante dessa palavra de Deus. Vale. Porque essa palavra de Deus, ela nos transforma. Ela nos dá vigor, nos dá coragem. Você deita tranquilo. Tem muita gente que é rica, deita na cama e não consegue dormir. Sabia disso? Muita gente que é rica e doente. E tudo aquilo que ele tem não pode curar nada. Porque quem cura é Deus. Quem transforma é Deus. Quem faz milagre é Deus. E é por isso que nós estamos aqui, para entender de verdade. Porque quando você entende, quando você quer aproximar, não importa. Deus não faz acepção de pessoas. Quando nós queremos nos aproximar dele, ele vai olhar no coração e saber, será que estão querendo mesmo ou é barganha? Quando ele olha no coração e vê que está com vontade, que está querendo, ele começa a mudar a nossa vida. Quando nós estamos reunidos, cada igreja hoje, nesse domingo, pregando a palavra de Deus, cada igreja é o povo de Deus. Além de você ouvir a pregação e Deus falar no coração de cada um de vocês e transformar a vida de vocês, Ele caminha num todo conosco, sendo o povo dele, igual caminhou com aquele povo no deserto, para aprender a confiar nele, para ser dependente dele, porque agora vai ser uma briga espiritual, e se você não tiver ele dentro do teu coração, você não vai entender nada. Como que você vai entender que Jesus vai para o deserto e 40 dias e 40 noites jejuando e o maligno se aproxima? Foi ali naquele momento que o maligno se aproximou e se mostra. Ele se mostra lá no jardim, depois ele se oculta manipulando tudo e todos, e lá quando Jesus Cristo nasce, começa a presença, e quando Jesus Cristo é batizado, ele chega. Se tu é o Filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. Nunca duvide da palavra de Deus. Não faça como Pedro naquele momento, e se você fizer, faça como Pedro continuou acreditando, porque ele clamou. Ele clamou. Olha o que a palavra de Deus fala. Quer ver? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Prontamente Jesus estendeu a mão. Estava pronto para estender a mão, porque sabia que ele ia mergulhar. Então o Senhor conhece os nossos limites, as nossas fraquezas. Qual que é a sua fraqueza? Qual que é a fraqueza de cada um aqui? Cada um de nós temos uma, não temos? Temos, claro que tem. Aí Deus quer trabalhar isso em você. É por isso que às vezes Ele fala, venha, e aí você começa a afundar, por causa da tempestade, por causa da tribulação, mas Ele continua ali, continua te olhando. É você que está começando a olhar para as tempestades, mas não pode. Em João 11, a palavra de Deus fala assim, João 11, vamos falar de João 11, Lázaro, João 11, 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tu, quando pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou Jesus, teu irmão há de ressurgir. Então vocês conhecem a história. Marta e Maria mandam chamar Jesus, porque Lázaro ainda estava doente. Ele demorou 4 dias para chegar. Chegou tarde? Não, porque o tempo para Deus não existe. O tempo é para nós, para Ele não. Deus fez o mundo e o tempo e ficou de fora do tempo. Então Ele nunca está atrasado e nunca está adiantado. Ele está sempre no tempo certo dele.
Então as coisas vão acontecer sempre no tempo certo dele. Uma das coisas que eu acho bonita na palavra de Deus é que mesmo se Deus tiver uma obra na sua, na minha, na nossa vida, mesmo você não querendo fazer a vontade de Deus, assim ainda você está fazendo a vontade de Deus. Que coisa incrível, né? Marta Maria manda chamar Jesus, ele demora 4 dias, chegou lá, já era tarde. Qual que era o medo de Marta e de Maria? Da morte. Era o medo da morte do seu irmão. Qual que era o medo de Lázaro? Morrer, porque estava doente, sabia que a situação não estava legal, por isso que mandou chamar Jesus Cristo, não foi? Você tem medo da morte? Tem? Nós temos medo da morte? Enquanto você tiver medo da morte, significa que a tua fé ainda não foi estabelecida no teu coração, porque o crente verdadeiro não teme a morte, não teme. Não teme, você pode procurar na palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos você vai ver, Pedro, João, Tiago, esse povo já estava firmado na palavra, porque quando você passa a andar com Deus, os caminhos é dele, não é seu mais, é dele, nós estamos aprendendo. E aí Jesus chegou tarde demais, Lázaro já estava morto, fedendo, dentro de uma caverna, tampada, não tinha mais o que fazer, tinha. O que Jesus foi fazer lá? Fazer o milagre. Porque Jesus é o dono do milagre, é o dono da vida, é o caminho, a verdade, tudo isso que nós conhecemos. Para eles aquele medo, todo mundo chorando, todo mundo ali velando, não tinha mais o que pudesse fazer. Jesus só curava cegos e coxos. Jesus chega naquele momento ali, mostra para eles, quando fala para Marta, para Maria, tira a pedra. Depois que tiraram a pedra, ele fala, Lázaro, venha para fora. A palavra dele fez com que Lázaro viesse para fora. O poder que essa palavra tem. Você lembra que Pedro, quando viu Jesus sobre as águas, ele falou, me dá a palavra para que eu possa ir aí. Posso? Jesus falou, venha. A palavra teve poder e ele andou sobre as águas. Ele simplesmente não viu Jesus e já foi pulando na água. Não foi assim, porque ele sabia que precisava daquela palavra para receber o milagre. Nós precisamos dessa palavra para também receber o milagre. Saia para fora. Qual que era o medo de Marta e de Maria? Da morte de Lázaro. Pergunto para você, Lázaro, será que depois que ressuscita, depois dos mortos, será que ele acreditou mais em Jesus? E Marta e Maria também? Será que eles tiveram medo? Eu falo que não, sabe por quê? Porque teve muitos cristãos que viviam sendo perseguidos e mortos na arena dos romanos, por leões e por tudo, e não deixava de gritar o nome do Senhor Jesus, é o nosso Salvador. Isso prova que eles continuavam com a fé intacta e sabia que Jesus o cura, que Jesus liberta e que Jesus salva. Eu sempre falo para vocês, o cristianismo é a única religião que te salva após a morte. Por isso que Jesus morreu na cruz. Então a palavra de Deus, ela serve para a gente perder os nossos medos, nunca duvidar, e saber que vai haver momentos de altos e baixos e de dúvidas. Marta e Maria tiveram dúvidas antes do milagre acontecer na vida deles. Mas Jesus, com a sua palavra, foi fazendo com que eles confiassem, que eles entendessem, e que eles abrissem o coração e que eles aprendessem que Ele é a vida e a ressurreição. E isso não serve só para eles, pois serve para nós também. Daniel capítulo 6, a palavra de Deus fala assim, Daniel capítulo 6, lá no Antigo Testamento, Daniel 6:9. Por esta causa o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel era um governador que tomava conta das províncias dos persas, dos medopersas,
porque eles tinham invadido a Babilônia, agora era eles que mandavam. E Daniel continuava sendo governador. É tão interessante isso, porque desde Nabucodonosor, Daniel recebe um cargo de governo. E ele não pede esse cargo nem depois que chegam os persas, que toma aquele lugar e ele continua tomando conta. Parece que aquela porta que tinha sido aberta para ele, ninguém ia fechar. E claro que não, porque quem abriu é Deus. E porta que Deus abre, ninguém fecha. E aí, por Daniel ser uma pessoa íntegra, uma pessoa que se preocupava com a índole, com a palavra de Deus, com Deus no coração, sabia que tinha sido escravos na Babilônia por causa da desobediência a Deus do povo dele, conhecia a história porque era uma pessoa muito inteligente. E por isso o povo ficou com inveja e manipularam para que ele fosse morto. E a única maneira de fazer era fazer ele ir contra a Deus, o Deus dele, o nosso Deus. Olha que coisa maravilhosa. A única maneira de atingir Daniel era fazer Daniel não adorar o seu Deus, porque ele sabia que ele nunca ia fazer isso. Qual era o medo de Daniel? Não adorar o seu Deus. E Daniel tinha algo, a certeza de nunca duvidar do Deus dele. E por causa disso, manipularam e por causa da ordem tiveram que jogar ele na cova dos leões. Mas Daniel continuou orando a Deus da mesma maneira, porque ele teve uma história com Deus desde o começo. Quando Deus deu o sonho de Nabucodonosor, quando ficou sabendo sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram jogados num forno muito quente, e que Deus entrou lá dentro para os libertar. Então, cada momento dessas dificuldades que ele ia passando, ele aprendeu a confiar mais e mais em Deus. E assim nas nossas vidas. Às vezes o Senhor coloca uma tempestade no meio da gente, para saber se você vai desviar do caminho ou se você vai continuar firme, porque Ele está sempre do lado nosso, nos moldando, nos fortalecendo na palavra dEle. E quando Daniel é colocado dentro da cova, para aquelas pessoas que tinham acusado, já era uma vitória. Eles venceram. Mas lembra de uma coisa: ninguém consegue vencer a Deus. Se você pegar a palavra de Deus do começo até o final, você vai ver que Deus não perdeu nenhuma batalha e não vai perder. Então não é melhor você ficar do lado daquele que é vencedor do que daquele que está sempre perdendo? Porque se você fica do lado de Deus, você pode ser jogado nas águas tribulantes, que o Senhor te tira de lá. Você pode ser jogado na cova dos leões, que Ele te tira de lá. Você pode ser jogado num forno ardente, Ele vai te tirar de lá daquele lugar. E vai curar você. Porque quando você sai dessas situações, você sai para ser mais forte ainda. Você vai começar a entender de verdade o que é ser crente, o que é ser uma pessoa que confia em Deus, ser uma pessoa que é dependente de Deus, uma pessoa que não luta com as suas armas, mas luta com as armas que Deus nos dá, que é a sua própria palavra. E aquele povo que achou que tinha vencido, no outro dia se depararam para chegar naquele lugar para ver só os ossos de Daniel. Chega lá, Daniel está do mesmo jeitinho que entrou. E os leões do mesmo jeitinho que estavam. O rei os tira, e aqueles acusadores que tinham acusado Daniel injustamente, são lançados no lugar dele. E os leões, a palavra de Deus fala que os comeram antes deles caírem direito no chão. Você tem dúvida ainda que esse nosso Deus faz milagres? Porque se você tiver dúvida, você vai continuar afundando. Mas se você clamar a Deus,
Ele vai dando mais oportunidade para a gente, nos levantando de novo, para que a gente se torne cada vez mais forte nessa palavra. Por isso que eu estou aqui, por isso que vocês estão aqui, por isso que nós vamos continuar aqui ouvindo essa palavra e crescendo cada vez mais. Saber que sempre vai haver setas vindo de um lado do outro, mas sempre vai haver o escudo da palavra de Deus nos protegendo. Não tinha um povo aqui tramando contra a vida de Daniel? E você acha que a partir do momento que você começa a andar com Deus na palavra dele, você acha também que não tem um povo tramando contra você? A palavra de Deus fala: o mundo jaz no maligno, e eles não querem saber de crente. É por isso que tem muitas pessoas que quando vêm caminhar na palavra de Deus, eles não conseguem, eles ficam com medo de falar: eu sou um crente, sirvo a Deus, em nome de Jesus. Porque tem medo dos ataques. Mas não tenhamos medo, porque o mundo pode atacar, mas Deus é o nosso escudo. Salmo 91 fala: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas para que isso aconteça, nós temos que estar de pé. Aquele que estiver de pé, cuidado para que não caia. Quanto mais lhe for dado, mais lhe será cobrado. A palavra de Deus é assim. Ela vai subindo degrau em degrau, degrau em degrau, e você vai se tornando mais forte. Mas ao mesmo tempo, quanto mais alto você tiver, mais o tombo é grande. Por isso que a palavra de Deus fala: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Em Êxodo, para finalizar a palavra de Deus, Êxodo, capítulo 1, Êxodo 1. Êxodo 1:15. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira as hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançai no Nilo, mas a todas as filhas deixai viver. Qual que era o medo dos hebreus aqui nesse momento? Sair da escravidão, perder seus filhos. Tinham medo. Deus tratou esse medo deles? Tratou. Aonde? No deserto. Pegou naquele momento em que estavam matando os filhos. Deus escolhe um filho entre os hebreus e coloca o próprio Faraó que estava matando para cuidar. Olha se não é Deus nesse negócio. Aquele que mandou matar os hebreus, crianças que estavam nascendo, estava criando um hebreu, como se fosse o seu neto. E criou até os 42 anos de idade. Depois Deus falou: não precisa mais, agora quem vai criar sou eu. Agora eu vou criar ele espiritualmente. Vou mostrar para ele quem sou eu. E o verdadeiro propósito que eu tenho na vida dele. Mas para ele entender agora, ele vai ter que sair da onde? Do mundo. E é assim que Deus faz nas nossas vidas. Quando ele tem um propósito nas nossas vidas, ele te tira do mundo para próximo dele. E aí vai começando a te dar a palavra para você entender que aquilo que o mundo oferece é perecível, que aquilo que o mundo oferece vai te levar à morte, e aquilo que Deus te oferece te leva à vida. Não só a vida eterna, mas a vida em abundância. Quando você anda com Deus, você tem vida em abundância. Moisés demorou para entender isso, mais 40 anos. Mostra para mim e para você, não é fácil. Por quê? Porque ele tinha que perder os medos.
Ele ficou com medo do faraó quando matou aquele soldado egípcio, do faraó matar, teve que fugir daquele lugar. Então, se você foge de um lugar, você está com medo. Teve dúvidas, porque ele sabia que ele era escolhido para libertar aquele povo, mas ele duvidou, assim como Pedro. Quando você duvida, você afunda, você perde o milagre, você perde a visão do Senhor Jesus. Então, por isso, é muito importante, não tire os olhos da palavra, não tire os olhos do Senhor Jesus, não tire o Espírito Santo de Deus de dentro do teu coração, porque é Ele que nos guia. Moisés foi sendo aprontado, prontificado, perdeu os medos, aprendeu a confiar em Deus, ficou dependente de Deus, não confiava mais em espada, não confiava mais em soldados, não confiava mais na força que ele tinha. E aí a sarça começou a pegar fogo e não se consumia, chamando a atenção de Moisés, porque agora ele estava pronto para os propósitos de Deus. Deus nos prepara para o propósito dele nas nossas vidas, para continuar ganhando almas para o Senhor, no tempo determinado dele. Não é no meu tempo. Se fosse para ser no meu tempo, já estava cheio. Mas não é no meu tempo, é no tempo de Deus. E glória a Deus, porque vocês estão aqui. Porque se vocês estão aqui, significa que a palavra está fazendo a diferença dentro do coração de vocês. Significa que Deus está usando aqui nesse lugar, e que o tempo dele já começa a chegar aqui nesse lugar. Moisés, depois que vê aquela sarça queimando, ouve a voz daquele que tinha todo o propósito na vida dele. Ele nasceu com o povo hebreu falando: você vai ser o nosso libertador, Deus vai te usar. Ele não tinha dúvida disso, por isso que ele matou o soldado egípcio. Ele sabia que era diferente, mas ele ainda não tinha ouvido Deus falar com ele. Ele precisava de ouvir, mas para ouvir Deus falar, ele precisava não duvidar, perder os medos e parar de levantar e afundar, levantar e afundar. Quando tudo isso foi trabalhado, já imaginou como sentiu Moisés? Que às vezes já estava nem acreditando mais que ele era aquele cara que ia ser usado, porque já tinha se passado 80 anos, mas para Deus o tempo não existe, o tempo é feito para nós. Tire a sandália dos teus pés, porque esse lugar que você pisa é terra santa. O nome de Moisés é conhecido no mundo inteiro. No mundo inteiro, no planeta, em nosso planeta, todos os lugares que você for falar Moisés, o povo sabe. Se você for na China falar Moisés, o povo sabe. Se você for na Alemanha falar Moisés, o povo sabe. Porque Moisés andou com Deus. E nós também andamos com esse mesmo Deus, em nome do Senhor Jesus. Então, que a gente pare de duvidar dessa palavra, acreditar de verdade. Duvidar é você não perder a visão do Senhor Jesus. Porque se você olhar diretamente para Ele, você pode ter a certeza que nada vai fazer você afundar. Nada, nem ninguém. Não tem tempestade que te faça afundar se você estiver olhando para o Senhor Jesus. Não tem seta maligna que te atinja se você estiver direcionado para Jesus, para a palavra de Deus. E aí você vai perder todos os medos que você tinha, porque todos esses grandes homens perderam, porque todos eles aprenderam a confiar de verdade na palavra de Deus. E aí no mais é só você deixar o Senhor Jesus entrar dentro do barco com você, e você continuar a viagem, continuar remando naquela água tranquila, porque o perigo já passou, em nome do Senhor Jesus.
Por isso eu agradeço essa oportunidade, que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração e continuar nos transformando e nos fortalecendo de fé em fé, de glória em glória. Amém? Amém? Quem precisa de oração? Vamos colocar de pé, vamos agradecer a Deus por estarmos aqui, por esse ensinamento, amém? Feche seus olhos, soberano Deus e eterno Pai. Papai querido, nós te louvamos por esta palavra, pelo ensinamento que o Senhor tem ministrado sobre as nossas vidas. Obrigada por este alimento sólido, ó Pai. Esse alimento que tem curado, esse alimento que tem libertado, esse alimento que tem trazido paz e esperança para a nossa vida. E diante de Ti, ó Pai, nesta noite nós apresentamos a semana que se inicia, apresentamos os nossos propósitos, apresentamos as nossas obrigações e convidamos o Senhor Jesus a estar à nossa frente, quebrando as barreiras, os impedimentos, lançando por terra tudo que não provém do Senhor, mas que o Senhor venha nos honrar, nos dando direção, abrindo porta onde não tem porta, suprindo todas as nossas obrigações que têm que ser cumpridas durante essa semana. Papai querido, que o Senhor venha abençoar a vida dos irmãos, cada um que está aqui conosco nesta noite, abençoa com as bênçãos sem medidas do Senhor, abençoa com a Tua paz, com o Teu refrigério, com a Tua cura, com a Tua força nesta noite, e abençoa também todos aqueles que nos escutaram nesta noite, porque o Senhor conhece o deitar e o levantar, e o Senhor conhece a necessidade de cada um. Abençoa os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo. Abençoa também a nossa família, os nossos filhos, as esposas, os esposos, os pais. Continua abençoando, continua guardando a entrada e a saída, continua suprindo as necessidades deles, ó Pai, materiais e espirituais. Papai querido, obrigada por este momento. Obrigada pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui conosco. Continua nos direcionando, continua derramando da Tua graça, do Teu refrigério, da Tua paz sobre a nossa vida. Papai querido, que o Senhor venha levar os irmãos debaixo das Tuas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário e fraudulento e do acidente, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós. Nós dizemos amém. Glória a Deus.